Vamos abrir o nosso versículo que nós temos utilizado sempre no início do nosso compartilhar. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. A última parte do versículo. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Efésios, capítulo 1, versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 4, a partir do versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós damos graças ao Senhor pelo teu grande amor com o qual o Senhor nos amaste, Senhor. Somos gratos ao Senhor pela maneira tão maravilhosa e tão preciosa com a qual o Senhor tem nos provido, nos dispensado e nos entregue a tua palavra, Senhor. Somos gratos ao Senhor porque pelo teu Santo Espírito o Senhor nos permite ver, Senhor, aquelas coisas que o Senhor deseja nos revelar. E, Senhor, nesta manhã nós queremos nos colocar mais uma vez diante do Senhor. Senhor, que de fato nós possamos contemplar o nosso amado Senhor, o nosso grande Zorobabel. Senhor, que nós possamos de fato, em tudo isso que temos visto, Senhor, possamos de fato concentrar o nosso olhar no Senhor. Que as demais coisas realmente possam se esmaecer diante da tua presença. Senhor, realmente que o Senhor possa, pela tua misericórdia, fazer-nos retornar ao Senhor. Senhor, nós precisamos de ti, precisamos realmente do toque e do despertar do teu Santo Espírito. Toque no nosso espírito. E, Senhor, mais uma vez trazemos e colocamos aos teus pés os nossos 5 pães e 2 peixinhos, para que realmente o Senhor possa nos alimentar. Senhor, o Senhor é aquele que tem as palavras de vida eterna. As tuas palavras realmente são espírito e são vida. Senhor, fala-nos nesta manhã mais uma vez. Nos encomendamos nas tuas preciosas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, como essa pelo menos é a minha última sessão, realmente tem bastante material que poderia ser coberto. Mas o Senhor, Ele realmente tem propósito muito claro para cada um de nós, e nós confiamos nele, não só o tempo, como também o modo, né, que fala em Eclesiastes: o sábio tem um tempo e tem um modo. E o nosso desejo nesses dias era de fato tocar nesse assunto do que vem a ser o ministério profético. E a ênfase de fato é na restauração da centralidade da pessoa do Senhor Jesus, fundamentada pela palavra de Deus, sem que haja uma restauração da palavra. A restauração do testemunho do Senhor fica inviabilizada. Como nós tivemos a oportunidade de considerar nas últimas 3 sessões, nós vimos de que maneira tão pertinaz, cantamos agora há pouco, a maneira como Satanás de fato nos persegue de maneira pertinaz, como de fato ele perseguiu o testemunho do Senhor de maneira pertinaz, de maneira inteligente, e ele fez com que de fato o povo com o tempo se dissipasse em diversas outras questões, que não aquela que era o foco central, né? Hoje nós vivemos em dias muito interessantes. Acho que, se por um lado a tecnologia tem
avançado e tem propiciado coisas tremendas. Um parênteses aqui, nos primeiros treinamentos, que começou lá em 1987, se você quisesse fazer uma busca na Bíblia, né, de algum termo, de alguma palavra, ou você usava uma concordância como de Strong, se você tivesse à mão, que é um livro grossão desse tamanho, não dá para você ficar carregando o tempo todo, ou você sabia de cor e saía varrendo a Bíblia, né? Eu sei que os jovens, né, os irmãos, em geral, à tarde têm tido uma experiência bastante preciosa e proveitosa de investigar, de pesquisar a palavra, né? A tecnologia hoje nos traz ferramentas fantásticas. Hoje você pode basicamente entrar num search e buscar em toda a Bíblia, quer seja no grego, no hebraico, quantas vezes, onde tais determinadas palavras aparecem, né? Simplesmente não clicar, isso é muito bom. Mas por outra, a tecnologia tem trazido coisas horripilantes, se eu puder colocar assim, né? E uma das mais horripilantes, não sei se os irmãos conseguem ou poderão concordar comigo ou não, é uma coisa muito horripilante. É basicamente, fundamentalmente, desviar e dispersar a nossa atenção. Já tem um par de anos aí que eu não estou em sala de aula, mas quando eu estava em sala de aula, uma das coisas que realmente era mais contundente é ver como, de fato, os alunos, eles já se perdiam em ficar consultando celular, notebook e assim por diante, né? E como, de fato, aquilo fazia com que o foco, o centro, fosse perdido. E hoje a quantidade de informação disponível é muito grande. Não vou nem falar informação, vou falar dado, né? Que você encontra aí na internet. É muito grande. E faz com que a nossa mente, ela tenha muitas coisas a considerar. Múltiplas vertentes. É como se diariamente cada um de nós estivesse navegando em vários hiperlinks, né? Que se abrem janelas, e de janelas se abrem outras janelas, e de outras janelas abrem outras janelas, e na hora que você assusta, você nem sabe muito bem como é que você foi parar ali. Os irmãos não se iludam. Essa é uma maneira bastante sutil, mais uma, que esse inimigo pertinaz, ele tem utilizado hoje para poder, de fato, dispersar a nossa atenção. Então nós temos que vigiar. E é muito difícil, a gente sabe disso, é muito difícil. Como diz aquele ditado, né? É um ditado bastante comum no hemisfério norte, fala: você não deve jogar o neném com a água do banho fora. Né? Você só joga a água suja do banho do neném fora, o neném tem que ficar. Então nós temos que ter sabedoria diante do Senhor em como de fato utilizar esses recursos que são muito bons, mas que isso não venha de fato a ser um empecilho ou uma distração para nós, principalmente nos dias que nós vivemos, de tal forma que nós percamos o foco. Um dos propósitos do inimigo de Deus, de fato, é desgastar os santos do Altíssimo. O que ele procura fazer é exatamente isso, é nos desgastar. Fazer com que nós, de fato, fiquemos completamente ocupados e cansados, e a palavra diz desgastados e esgarçados, né? Com aquilo que nos envolve, aquilo que está nos envolvendo. Então, principalmente, né, jovens, atentem-se a isso. Realmente é muito importante que você saiba usar adequadamente aquilo que tem sido colocado nas suas mãos, mas muito cuidado, porque realmente o propósito do inimigo, na sutileza dele, é desviar a nossa atenção. E foi basicamente isso que aconteceu ali com o remanescente. O Senhor, no seu propósito eterno, ele tem Jerusalém. Nós vemos que no final, em Apocalipse, nós vemos já Jerusalém que desce do alto. O Senhor tem essa cidade no seu coração. Jerusalém é a cidade do poderoso rei, do grandioso rei. E o Senhor tem Jerusalém no seu coração, o Senhor tem um propósito. Mas se nós pudéssemos colocar de maneira mais objetiva ainda, o Senhor, nosso Deus, tem um objetivo. E esse objetivo é o seu Filho. E como nos dias de hoje é importante que nós, de fato, mantenhamos a nossa atenção, o nosso foco na pessoa do nosso amado Senhor. Muitos assuntos, muitas questões vão nos desviar a atenção, ou vai tentar nos desviar a atenção, mas que nós possamos estar com o nosso foco colocado no Senhor Jesus e no propósito de Deus. O que aconteceu ali, e
para o que o ministério profético ele foi levantado por Ageu, foi de fato de despertar o povo, aquele povo que havia retornado, de maneira conveniente talvez, né, amparado por um decreto que fez com que cessasse a reedificação. Eles haviam lançado os fundamentos os fundamentos do templo e do altar, as festas estavam em andamento, mas a edificação do templo havia cessado. E eles permaneceram assim por 15 anos, e o tempo passou rápido. Nesse meio de tempo, o que aconteceu? Cada um corria, como nós lemos lá em Ageu, corria para poder cuidar dos seus próprios interesses. Não tem nada de errado em ter uma casa, não tem nada de errado em ter uma casa arrumada, decorada, apainelada, o que seja. Esse não é o problema. O problema é quando essas questões elas tomam a primazia, elas tomam a prioridade em relação ao testemunho do Senhor. Esse é que é o grande desafio. E nós precisamos conhecer os tempos e sabermos discernir, para entendermos qual é de fato a prioridade do Senhor. Nós sabemos que nós não deveríamos, não devemos viver para nós mesmos. Nós somos resgatados por um grande preço, o sangue precioso do Senhor Jesus. E esse sangue precioso que nos resgatou, ele custou tudo ao nosso Senhor. É o sangue precioso, não só precioso, mas preciosíssimo. Com ele nós fomos redimidos. E por isso nós não nos pertencemos mais. Que o Senhor nos dê uma percepção clara, de fato, de quem de fato é o nosso Senhor. E o que Ele deseja, para que nós possamos ser agradáveis a Ele. Então, prosseguindo aí, eu vou fazer um breve resumo. Certamente nós não temos tempo de cobrir, né? É muito ousado da minha parte querer cobrir os três profetas, né? Mas eu queria trazer alguns pontos que eu considero importantes para poder deixar com os irmãos, para os irmãos poderem avançar e posteriormente poderem aprofundar e estudar. Essa conferência é uma conferência de treinamento, né? Na realidade, o propósito é que aquilo que é transmitido para os irmãos possam de fato ter oportunidade, é simplesmente como se fosse um pequeno embrião, uma pequena semente, para que os irmãos possam de fato se aprofundar e buscar do Senhor com maior clareza e com maior detalhe aquilo que talvez tenha sido trazido aqui. Muito bem, então nós lembramos que Ageu foi levantado no ano 520, né, quando tinha tudo cessado, e ele basicamente traz 4 mensagens no seu livro. Na última compartilhada de ontem, nós falamos a respeito de 2 dessas mensagens, então vou pedir para os irmãos abrirem comigo lá em Ageu, no capítulo 1. Essa primeira mensagem, ela visa de fato, por um lado, trazer uma repreensão ao povo. O povo estava letárgico, né, parado ali, envolvido nas suas próprias coisas, e eles, de maneira conveniente, dizendo que realmente não era o tempo de o templo do Senhor ser reedificado, ou da construção ser retornada. Isso era conveniente porque havia o decreto, e eles entendiam que realmente, enquanto esse decreto não fosse, de fato, cancelado, eles estariam ali em modo de espera. E a gente pode observar que a argumentação deles era tão falsa que no momento em que de fato eles foram tocados pelo Espírito do Senhor, e o Espírito deles foi despertado por intermédio da mensagem, da profecia de Ageu e de Zacarias, imediatamente eles retomam. Então, as condições não tinham mudado. Nada havia mudado naquele momento em que eles retomaram. Ou seja, seria possível, ou teria sido possível, que essa edificação tivesse sido retomada muito antes. Então, claramente, as desculpas que talvez tivessem em seus corações, claramente elas não eram válidas. Mas graças ao Senhor, por meio do ministério da palavra profética, o ânimo daquele remanescente, ele foi retomado. Eles então voltam e começam a reedificar o templo. Então essa primeira mensagem, por um lado, tem um puxão de orelha para o remanescente. Por outro lado, traz de maneira bastante clara o propósito de Deus, que Ele não para. Deus, no seu propósito, Ele não para. O Senhor, como o Senhor Jesus disse, né?
O meu Pai trabalha até agora, e Ele trabalha. Nosso Deus não parou. Não, o dia de descanso que teve após a criação, com a queda do homem, desde então, nosso Deus não cessou de trabalhar. E a obra dele não para. Às vezes pode ter períodos de suspensão, como a gente viu, mas o Senhor não para. O seu propósito será cumprido. Então essa então é a primeira mensagem. Nessa primeira mensagem nós vemos que o tema central, inclusive o tema desse livro, a palavra-chave é a palavra considerai. Como eu coloquei para os irmãos, essa palavra considerar, em inglês ela é bem interessante, que ela fala o quê? Colocar o seu coração. Colocar o seu coração. Esse que eu considerar, ou seja, não simplesmente dar uma olhadela, ver de maneira superficial, mas derramar o seu coração naquele assunto que o Senhor tem colocado. E por 2 vezes, são 5 vezes que essa palavra, essa expressão aparece no livro de Ageu. A primeira delas aparece no capítulo 1, versículo 5. Considerai o vosso passado. E no versículo 7, considerai o vosso passado. O Senhor pede ao remanescente que considere com atenção, com detalhe, aquilo que havia acontecido no passado. Não para que eles permanecessem no passado, de maneira nenhuma. Mas que, em vendo não só as falhas, mas a maneira maravilhosa como o Senhor perdoou, como o Senhor conduziu, eles pudessem agora prosseguir e não ficar estacionados. Então essa seria a primeira mensagem. A segunda mensagem é uma mensagem tão maravilhosa, que está lá no capítulo 2, a partir do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 9. E essa segunda mensagem, a segunda palavra profética, ela vem no 21º dia do mês 7º. Lembra que a primeira profecia, a primeira palavra profética, ela veio no 1º dia do 6º mês, do ano 2º do rei Dario. Essa vem no 21º dia. Então, no finalzinho do capítulo 1, a gente vê que eles já haviam retomado a reconstrução, e agora vem mais essa palavra profética. E diz o seguinte: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, no versículo 2, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo. Inicialmente, essa mensagem é direcionada a Zorobabel e a Josué, mas de maneira bastante clara o Senhor diz que essa mensagem é para todo o povo. Acho que os irmãos já devem perceber que Zorobabel, de fato, é um tipo do nosso Senhor. Ele era o líder civil. De fato, ele era da linha de Davi, da linha davídica. Daquela linha que, de fato, o nosso Senhor Jesus, como rei, ele vai então assentar no trono de Davi. Zorobabel representa então o líder civil, e Josué, ele, filho de Josadaque, ele era o sumo sacerdote. Como nós vemos aqui, são duas funções relevantes para o povo, uma do líder civil, representando o governo, e outra representando o sacerdócio. Ambos são tipo do nosso Senhor. Os irmãos se lembram que o termo Josué significa Salvador, libertador, e o termo Jesus nada mais é do que uma outra forma de você falar a palavra Josué. Josué e Jesus, ambos têm esse mesmo significado. Muito bem. Então, essa segunda mensagem é uma mensagem de encorajamento. Porque tanto aqueles que já haviam visto o primeiro templo e agora contemplavam aquela fundação, certamente os irmãos devem ter acompanhado o ministrado do nosso irmão Cláudio. Aqueles que já haviam visto, eles choraram. Alguns dizem que foi de tristeza, por ver a grande diferença entre o primeiro templo e esse templo que estava sendo reedificado. Observa que eles estavam apenas na fundação, na infraestrutura do templo. O templo não estava completo ainda. Mas já ali já poderia ser vista a grande diferença da qualidade dos materiais, da maneira como estava sendo edificado, que era muito diferente do primeiro templo. Eu não sei se de fato aqueles antigos que haviam visto o primeiro templo estavam chorando de tristeza. De fato, os jovens também estavam cantando de alegria, porque para eles
Para eles era alguma coisa nova acontecendo. Eu fico aqui pensando se esse era o caso. E se os irmãos me permitirem alguma liberdade aqui. Talvez aqueles que haviam visto o primeiro templo e vendo aquele templo destruído, talvez lá no mais profundo do seu coração eles deviam imaginar que tudo havia se acabado. E Cabode foi-se a glória do Senhor. Mas agora vendo de fato que a palavra do Senhor se cumpria e que o templo estava sendo reedificado, o choro desses que haviam visto o primeiro templo certamente era de gratidão ao Senhor. Era um choro de ver de fato que o Senhor era fiel. Era um choro que expressava a comoção por ver que o Senhor permaneceu fiel à sua palavra. Então talvez para alguns pudesse ser tristeza, mas eu pessoalmente acho que era de fato um choro de gratidão ao Senhor. E nós vemos que aquele choro com canto, com a gritaria, aquilo voou longe, né? Alcançou longas distâncias. E nós já sabemos o que aconteceu, eu não vou passar por esse ponto. Mas a coisa maravilhosa é que aqui nós vemos como o Senhor dos Exércitos, Ele diz o seguinte: olha, isso de tão pequeno, de tão insignificante quando comparado ao anterior, os seus olhos não devem estar postos nessa questão exterior. Como eu li há pouco, agora em Zacarias, eu acho que seria bom nós retornarmos a esse texto. Ele é muito significativo para esse contexto. Então vamos ler novamente Zacarias capítulo 4, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder. Aquele remanescente ele era fraco, eram poucos. Não se comparava com o contingente, com a equipe que existia na época de Salomão. Não seria, obviamente, pela força, nem pelo poder dos braços daqueles que estavam ali, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele prossegue dizendo: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, lembra que Zorobabel é um tipo do nosso Senhor. Serás uma campina, ou seja, serás completamente aplainado, porque ele colocará a pedra angular, ou a pedra de remate. Em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Versículo 8. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Certamente foram dias de humildes começos, simples, na simplicidade. Se eu pudesse dizer, até na pobreza, incomparável com a época de Salomão. Mas certamente não era para ser desprezado. Quando nós trazemos isso e vemos essa realidade na história da igreja, quando nós consideramos como de fato, de maneira tão simples, o Senhor, Ele começou o seu ministério, como nós lemos lá em Isaías, Ele era rejeitado, Ele era desconsiderado, Ele foi ultrajado, foi um pequeno começo, com seus 12 discípulos. Mas pela misericórdia do Senhor, nós vemos que naquele princípio, aquele humilde começo, nós podemos ver ali estampada já aquilo que o Senhor pretendia fazer e que Ele vai alcançar. Aqueles que desprezaram aquele humilde começo, um dia verão a glória do Senhor. Voltando aqui para Ageu, o que nós vemos então no capítulo 2, ele diz no versículo 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro. Ou seja, não preocupem pelo fato de talvez a opulência ser muito inferior à original. Minha é a prata e meu ouro, meu ouro. O Senhor, Ele é o dono da manada de gado sobre as montanhas, como fala em Salmos.
a última glória desta casa ser maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa segunda mensagem é uma mensagem de consolo e de encorajamento. Talvez eles estivessem realmente bem entristecidos ou desanimados. Tinham quase um mês que estavam trabalhando. E realmente aquela fundação já não antecipava uma casa que fosse tão bela ou tão grandiosa. Mas o Senhor os encoraja para que eles prossigam. Muito bem, essa foi a segunda mensagem. Neste momento, vem um jovem profeta. Esse jovem profeta se chama Zacarias. Vocês não têm que me responder agora, não? Mas como é que a gente pode afirmar que ele era jovem? Você vai encontrar essa resposta em algum lugar aí, certo? Vamos abrir em Zacarias, então, no capítulo 1. Versículo 1. Então, lembrem que a segunda mensagem, a segunda profecia de Ageu aconteceu no 21º dia do 7º mês. Vamos agora para Zacarias, capítulo 1. No 8º mês, então, no mês seguinte, do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Essa profecia, então, ela vem no 8º mês. No 8º mês. A construção já estava em andamento. E o Senhor, então, levanta esse jovem profeta, Zacarias, para poder, mais uma vez, exortar aquele povo em relação, de novo, observe o termo que usa aqui, essa é a palavra-chave para o livro de Zacarias. Tornai-vos. O Senhor está dizendo para que eles retornem, para que eles voltem. Voltem em que sentido? E voltem para onde? Voltem no sentido de voltarem as costas para aquilo que era deles. E se voltarem para aquele que é o Senhor. Então esse tornai tem essas duas dimensões. Uma, para aquilo que eles estão dando as costas. E outra, para onde eles estão se voltando. Essa é uma figura muito preciosa, que nos fala do nosso batismo. Quando aqueles que creem, confessam o Senhor Jesus, eles são batizados. Por um lado, o batismo demonstra claramente que ali ficou para trás toda aquela irmandade a quem nós pertencíamos. Toda a irmandade do mundo. Nós já não fazemos mais parte dessa irmandade. Ficou para trás. Então nós nos tornamos, voltamos as nossas costas para o mundo. Mas, por outro lado, nós nos voltamos inteiramente para o Senhor. Tornai-vos. E essa é a exortação que o Senhor começa a trazer por meio de Zacarias. E essa é a palavra central desse livro precioso. Quem foi Zacarias? O texto já fala para a gente que Zacarias ele era filho de Baraquias, filho de Ido. Como é que ele pode ser filho de dois pais? Na realidade, né, os eruditos, aqueles que estudaram a história, mesmo nos textos judaicos, possivelmente Baraquias, que de fato era o pai de Zacarias, ele faleceu muito cedo, muito novo. E por tradição e por costume, o avô, quem criou Zacarias. Ido, então, ele era chefe de sacerdócio. E interessante que a palavra, desculpa, a palavra Ido, não significa que foi, não. Mas Ido significa, deixa eu achar aqui, para citar corretamente. Ido significa sua testemunha. Nós estamos falando aqui, temos compartilhado esses dias da restauração do testemunho do Senhor. E é interessante que o próprio avô de Zacarias, o seu nome significava sua testemunha. A palavra Zacarias, né, o nome Zacarias significa Jeová se lembra. Jeová se lembra. Muito bem, então o jovem Zacarias, que esse jovem profeta, ele inicia o seu ministério
exatamente nesse ponto em que Ageu acabara de proferir a sua segunda mensagem, né? Bom, antes de nós entrarmos no livro de Zacarias, eu só quis colocar isso de forma cronológica. Agora nós vamos voltar para a terceira mensagem de Ageu. É muito fácil, né? Acho que na sua Bíblia, se for como a minha, está exatamente na mesma página, né? Bom, a terceira mensagem, a terceira profecia de Ageu, ela começa no versículo 10 do capítulo 2. E observa que ela é enunciada no dia 24 do mês 9. Então, nós vimos no primeiro mês, no sexto mês, desculpa, no primeiro dia do mês, depois no 21º dia do sétimo mês, aí Zacarias no oitavo mês, e agora a palavra de Deus retorna por meio de Ageu no 9º mês. Então, observa que em intervalos bem curtos de tempo, o Senhor manteve a sua palavra, o seu ministério sendo proferido. Então, versículo 10. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. E aí é feita uma interlocução com os sacerdotes a respeito da santificação e da possibilidade de algo se tornar impuro. Esse diálogo é um diálogo muito importante. Por que essa profecia vem nesse momento? Já havia algum tempo que eles estavam trabalhando na edificação. E de fato eles reconheceram que tudo aquilo que ocorrera com eles tinha a ver com a indulgência com eles próprios, com a inércia deles em de fato atuar naquilo que era o propósito de Deus. E eles esperavam que de fato, ao reconhecer, ao se arrepender, que imediatamente a situação se revertesse. Mas não foi isso que aconteceu. Porque eles ainda estavam sofrendo tudo aquilo que foi resultado dessa indolência passada deles. E o Senhor está basicamente esclarecendo para eles: olha, não é pelo fato de alguma coisa santa tocar numa coisa impura, imunda, que essa coisa imunda se torna santa. O contrário é verdadeiro. Então aquilo que vocês fizeram, aquilo que vocês realizaram, o fruto está sendo colhido agora. O que está acontecendo neste momento com vocês é resultado daquilo que foi no passado. Por isso que o Senhor falou: considerai o passado. Mas graças ao Senhor. Vamos lá no versículo 14. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. E agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Desde aquele dia. Antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Não rendia. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. O Senhor está se referindo a alguma coisa que aconteceu. Mas olha só. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no cereiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, graças ao Senhor por esse mas desde este dia vos abençoarei. A sorte do povo, então, foi mudada. Não adiantava eles imaginarem que, tendo agido da forma como eles agiram, que a restituição seria instantânea. Esse é um princípio espiritual muito importante. Os irmãos se lembram? Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não tem mágica. Não tem varinha de condão. É um princípio. E o Senhor fala, no entanto, que apesar disso tudo, eu vos abençoarei. A sorte mudou, mas daquele ponto para frente. O que nós estamos dizendo?
que o Senhor, com seu grande amor, em sua grande misericórdia, de fato, não apenas estava restaurando o templo, mas estava restaurando o seu povo, trazendo o povo para uma posição adequada diante dele. Então, essencialmente, essa é a segunda mensagem, a terceira mensagem, perdão. E a quarta e última mensagem. É muito precioso ver os livros dos profetas pós-exílio, que é Ageu, Zacarias e Malaquias, e observar como, de fato, eles concluem. E essa quarta mensagem, ela veio no 24º dia do mês, ou seja, no mesmo dia. Naquele dia, então, duas mensagens, duas profecias foram dadas. E essa última diz o seguinte: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Lembra que lá no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 6, o Senhor já havia mencionado: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Versículo 7, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a palavra de Deus fala abalar, esse abalar está falando de juízo. Nós sabemos que, de fato, o juízo do Senhor virá, e ele começa na casa de Deus. Então, na situação que nós vivemos hoje, irmãos e irmãs, o Senhor tem feito esse abalo, esse chacoalhar. Esse chacoalhar é fundamental, para que somente aquilo que esteja sobre o fundamento correto permaneça. Tudo aquilo que não tiver a sua origem no Senhor, vai por terra. O Senhor, Ele é a rocha. O Senhor, Ele é a rocha. Talvez os irmãos saibam disso, mas o templo, ele foi edificado numa rocha. Essa rocha é o Monte Moriá. O Monte Moriá nada mais é do que uma rocha. Ali onde tem hoje o domo da rocha, né? Ali debaixo você tem então essa estrutura rochosa que é exatamente o Monte Moriá, né? E o templo, o fundamento dele foi colocado sobre essa rocha. Aliás, é muito interessante, quando os irmãos voltarem a Israel, quem sabe numa viagem dessa, eu fiquei muito impressionado quando nós estivemos lá, tem muito tempo, foi em 97, acho que muitos de vocês não eram nem nascidos. Mas nos levaram para conhecer a cantaria, o local de onde eram tiradas as pedras para a edificação do templo, né? Se você hoje viaja, né, talvez daqui para Belo Horizonte, por exemplo, outros lugares, você vai passar ao longo da estrada, vai ver montanhas que são todas cortadas, de onde são tiradas as pedras, são tiradas brita e outros materiais de construção, muitas vezes para a construção da própria estrada. E eu fiquei imaginando, quando falava na pedreira do rei Salomão, que a gente ia para algum lugar assim, pegar um ônibus, né, e sair para fora da cidade, em algum lugar, lá estava a pedreira do rei Salomão. E aí nós fomos levados pelo guia, saímos pela porta, acho que foi a porta de Damasco, viramos à direita, e a gente entrou para debaixo da cidade. Gente, onde é que nós estamos indo? E quando chegamos ali embaixo, aí nós tivemos, para mim foi assim, foi uma surpresa tremenda, de ver recortado naquela gruta, se eu puder chamar assim, exatamente de onde saíram as pedras. Aquelas mesmas pedras que criaram a fundação, o fundamento do templo. Esse é um princípio muito importante. Nada que o Senhor for edificar, nada fora de Cristo. Somente com a natureza do Senhor Jesus é que há edificação. Nada além do Senhor Jesus pode entrar na edificação da igreja. Quando a palavra de Deus fala que nós somos pedras vivas, nós mesmos, irmãos e irmãs, nós não somos absolutamente nada. Mas é a vida do Senhor em nós. É a manifestação da sua vida. É com isso que o nosso Deus, Ele edifica. Não há nada em você, não há nada em mim
que seja de utilidade para Deus. Eu sei que essa palavra é muito dura, mas é verdadeira. Somente a pessoa de Cristo, formada em nós, é dela que o nosso Deus se agrada. Então o processo de edificação nunca vai ser às suas custas, ou nunca será com você como material. Mas será sim, por meio da vida de ressurreição, como pedras vivas, com a vida de Cristo. E esse é um princípio muito importante. Então, quando nós vemos aqui que tudo será abalado, realmente, tudo aquilo que for edificado, tudo aquilo que de alguma forma foi colocado em cima de outra coisa, que não for do Senhor, vai por terra. E esse é o juízo de Deus, para que somente aquilo que é dele permaneça. Então, quando nós lemos aqui no versículo 20, que mais uma vez o Senhor, por meio dessa profecia, fala: farei abalar céu e terra, significa que esse juízo, o juízo de Deus, está vindo, já está acontecendo, e ele começa pela casa de Deus. Que nós possamos ser maleáveis e que possamos estar com nossa percepção, os nossos olhos espirituais, os olhos do nosso coração abertos, para de fato compreendermos aquilo que o Senhor deseja fazer e sermos com Ele cooperadores. Não terminem não. Versículo 22. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Versículo 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, ou te farei como um selo, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é uma palavra profética que está apontando não apenas para o cumprimento imediato, mas estava falando de um cumprimento remoto. Como mencionei para os irmãos, Zorobabel é um tipo do nosso Senhor. E quando coloca aqui que ele será feito como esse selo, como esse anel de selar. O que era o anel de selar? Uma analogia muito pobre hoje seria o certificado digital. Todo mundo sabe o que eu estou falando aqui, né? Sim, não? O token que você tem que às vezes assinar um documento. O CAC ou o que seja. A tendência hoje é que os documentos sejam assinados digitalmente por esse dispositivo. Então você tem um certificado todo complicado, criptografado, que fica no dispositivo que você leva no seu bolso para você assinar documentos. É uma tendência que vai aumentar. Mas naquela época o que eles tinham? Eles tinham um selo, um anel. E esse anel, ele tinha esculpido alguma coisa característica da pessoa que o possuía. E quando o Senhor diz aqui, que te farei como um anel de selar, ele seria esse selo. Ele seria essa marca. É a marca do nosso Senhor. Se vocês me permitirem a liberdade de novo, essa marca é nenhuma outra do que a cruz do Calvário. Essa é a marca do nosso Senhor. Os irmãos se lembram disso. Na eternidade, quando nós estivermos com o nosso Senhor, ali nós o veremos com as suas mãos traspassadas e com seus pés traspassados. Essa marca, ele as tem para sempre. Porque os irmãos se lembram quando ele aparece no meio dos discípulos e Tomé questiona, o Senhor mostra para ele: veja o meu lado, veja as minhas mãos e veja o meu lado. Essas marcas, o Senhor eternamente as tem, por causa de mim e por causa de você. Mas ele, com isso, foi feito o selo, o anel de selar. Essas, então, são as 4 mensagens do livro de Ageu. Vamos agora avançar para o livro de Zacarias, bem rapidamente, porque tem Zacarias e Malaquias. Os irmãos fiquem tranquilos aí que nós vamos pegar alguns pontos essenciais. Bom, como nós vimos então o livro de Zacarias, essa primeira parte acontece entre a segunda mensagem de Ageu e a terceira mensagem de Ageu, e ela ocorre no 8º mês. O livro de Zacarias, então, ele pode ser dividido em 2 grandes sessões. Aliás, alguns eruditos, eles questionam, inclusive, se a segunda sessão, que eu vou mencionar daqui a um pouquinho, foi, de fato, escrita por Zacarias. Muito claramente, essa primeira parte, a autoria
está claramente identificada. Mas na segunda, não aparece data. Aqui nós vemos que está claramente colocada uma data, mencionada uma data, né? E outro ponto importante, irmãos, de nós lembrarmos, que eu não falei nas mensagens anteriores. Os irmãos observaram que o calendário que era utilizado era o calendário do ano do rei Dario, não é isso? Era um calendário que não era o calendário judaico, porque eles estavam sob o domínio de reinos estrangeiros. O calendário não era o calendário de Deus. Eu chamei a atenção dos irmãos no início de Ageu, quando ele fala este povo, e não fala o meu povo, né? Quando a glória do Senhor partiu, ela abandonou o templo. A partir daquele momento, quando você lê naquela cronologia que nós mostramos para os irmãos, os irmãos vão observar que não mais o nosso Deus é chamado Deus dos céus e da terra, mas apenas Deus dos céus. Para que ele possa ser chamado Deus dos céus e da terra, é necessário que na terra, sobre a terra, haja um testemunho por ele. Então, o calendário é um calendário ainda gentio. Então, esse livro ele pode ser dividido em duas grandes seções e em duas conferências, livros da Bíblia. Eu não lembro exatamente em que ano, se foi 2013, posso estar enganado, e no ano seguinte, 2014, o irmão Cristian compartilhou sobre esse livro de Zacarias. Em breve nós esperamos ter isso aí impresso, mas de qualquer forma as mensagens eu creio que estão disponíveis no site da Maturidade, Zacarias, no YouTube, no canal YouTube da Maturidade. Então eu recomendo fortemente que, se os irmãos tiverem oportunidade, ouçam, né? Então aqui vai ser só uma revisão bastante rápida do livro de Zacarias. Então esse livro pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira delas, né, do capítulo 1 até o capítulo 8, né, como nós já vimos, tem essa primeira divisão do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7, que foi essa profecia que foi dada logo depois da segunda profecia de Ageu, e até o versículo 23, até o final do capítulo 8. Então essa é a primeira divisão. A segunda vai dos capítulos de 9 a 14. É essa segunda divisão a qual eu mencionei que não há referência de data. E como eu falei com os irmãos, alguns eruditos, até os eruditos judeus, eles questionam se de fato foi escrito por Zacarias. Para mim, não tem muita dificuldade em entender que tenha sido, não. A primeira parte, a primeira divisão, ela divide-se então em duas seções. A primeira, do capítulo 1, versículo 7 até o capítulo 6, do versículo 7 do capítulo 1 até o capítulo 6, e a segunda parte, os capítulos 7 e 8. Então essa é a primeira, as duas divisões da primeira parte, né? A segunda, ela obviamente de 9 a 14. Como nós já mencionamos para os irmãos, a palavra-chave é a palavra tornai-vos, ou retornai. Nós temos então 8 visões, e é impressionante, porque quando você lê então a partir do versículo 7 do capítulo 1, acontece uma visão após outra. Olha só o versículo 7. No 24º dia do mês 1/10. Observa que a primeira parte, né, foi no 8º mês. Aí o 9º mês, Ageu profere uma profecia. O mês 10 não é mencionado nada. E a partir do mês 11 agora, Zacarias então ele tem essas 8 visões. E é impressionante porque essas 8 visões todas acontecem numa noite. São muitas visões, é muita informação, né, numa noite. Talvez mais do que você normalmente quando está navegando na internet de noite, né? São visões, 8 visões, todas elas cheias de significado. Então, quais são essas visões? A primeira visão ela está descrita a partir do versículo 8
do capítulo 1, e vai até o versículo 17. Os irmãos podem ver isso claramente. E fala a respeito desse homem cavalgando entre as morteiras. Esse cavaleiro é ninguém mais do que o nosso próprio Senhor. E ali mostra, ele está cavalgando no meio das morteiras. As morteiras, elas são, obviamente, plantas pequenas, não se comparam com os cedros do Líbano. Então mostra a posição de abatimento, de humilhação do povo de Israel. Mas o Senhor estava ali, cavalgando no meio deles. A segunda visão é do capítulo 1, versículo 18 ao 21. Ali é mencionado a respeito dos 4 chifres e dos 4 ferreiros. Os 4 chifres, os irmãos devem se recordar, recente aí, o irmão Cláudio compartilhando sobre Daniel, se refere então àqueles 4 reinos. E os 4 ferreiros se referem aos instrumentos que Deus utilizou para abater esses 4 reinos. Terceira visão, capítulo 2, versículo 1 a 13. Ali tem a visão do cordel de medir. Versículo 1 do capítulo 2, diz assim: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém. Quando você fala de medir, de estimar, é algo que se refere à percepção que Deus tem de Jerusalém. E Deus, o próprio Deus, Ele é aquele que vai ser os muros da cidade. Os irmãos se recordam que foi durante o ministério de Neemias que os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Mas aqui Deus fala que Ele, o próprio Deus, ser-lhe-á por muros, né? Quarto, o capítulo 4 de Zacarias, nós lemos dele hoje de manhã, e esse é um capítulo muito, muito especial. Nós vemos que nele, onde está, que seria... desculpa, eu me avancei. Nós vamos chegar no 4 daqui a pouquinho. Nós vamos chegar agora na 4ª visão. A 4ª visão é a restauração do sacerdócio, que também é muito especial. E fala muito ao meu coração, e eu espero que fale muito ao seu coração também. Observe que aqui Josué, ele, como sumo sacerdote, estava diante do anjo do Senhor, capítulo 3, versículo 1. E observe o que diz aí. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Quão frequentemente na sua vida e na minha vida, nós vemos o Satanás, que ele é o acusador dos irmãos, como fala em Apocalipse. Ele constantemente se opondo a tudo aquilo que o Senhor deseja realizar na sua vida, mas muito mais, se opondo em te fazer desacreditar na eficácia da obra do Senhor Jesus. E esse texto, ele fala isso de maneira tão preciosa, e nós vamos ler por isso mesmo. Mas, toda vez que vem o mas, é muito precioso. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Se referindo a Josué. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Não era essa nossa também a situação em que vivíamos? Nós, perdidos nos nossos delitos e pecados, as nossas vestes sujas, sem qualquer condição de nos avistarmos com o nosso Deus. Essa era a nossa situação. Versículo 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas, graças ao Senhor. Não é simplesmente lavar no sentido de dar um jeitinho, abanar, ou colocar perfume, mas tirou as vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Que maravilha, irmãos. Quão grande é a nossa salvação. O Senhor Jesus, nós fomos revestidos dele.
Ele é a nossa vestimenta. Não existe trajos ou trajes que se comparem ao nosso Senhor. Versículo 5. E disse eu, põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Vamos saltar para o versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Não tem nem dúvida de quem ele está falando. É o nosso Senhor Jesus. Farei vir o meu servo, o renovo. Muito bem, então agora passamos para a quinta visão. Está no capítulo 4. E a quinta visão fala fundamentalmente da restauração do domínio, do poder desse reinado, que é representado por esse candeeiro, por esse candelabro todo de ouro. Nós sabemos que o ouro ele fala da natureza de Deus. E esse candelabro fala exatamente do testemunho de Deus que é representado pelo seu reino. O reino de Deus, estabelecido. E mais, quando nós vemos aqui, junto a este, versículo 3 do capítulo 4, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Fala do fluir contínuo do Espírito Santo, né? Quando nós vemos a figura do azeite, ela fala então da unção do Espírito Santo. Sexta visão, era o rolo voante, o que voava. Esse rolo fala do julgamento, está no capítulo 5, versículos de 1 a 4. Sétima visão, Zacarias capítulo 5, de 5 a 11. Fala da mulher e o efa. O efa é uma unidade de medida. E aqui, o que Deus fez, vamos ler que acho que é importante. Ele diz assim, versículo 5. Saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. Eu perguntei, que é isto? Ele me respondeu, é um efa que sai. Disse ainda, isto é a iniquidade. Tem um nome. Em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo, isto é a impiedade, e a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. De alguma forma nós vemos sim impiedade nesse mundo, mas irmãos, estejam certas, que está limitada pelo Senhor. Quando fala que essa tampa de chumbo é colocada, significa que, sem dúvida, há impiedade, mas segundo o limite que Deus permite. Está restrito. O Senhor reina. Se não fora por isso, realmente, a iniquidade teria dimensões e proporções que nós não podemos nem imaginar. E a oitava visão são dos 4 carros. Esses quatro carros, eles saem por entre montes de bronze. O bronze, na Bíblia, sempre fala de julgamento. Então, mais uma vez, está falando de um processo de julgamento. Muito bem. Então, essas são rapidamente as 8 visões. Os irmãos certamente vão ter a oportunidade de ler com detalhes e ouvir, né, outras mensagens e ler a respeito. O profeta Zacarias é considerado por muitos também como sendo o profeta apocalíptico no Antigo Testamento. Porque essa segunda parte, além da que a gente já leu, ela fala de profecias que estão por vir. Eu vou citar não só estão por vir, que estavam por vir naquela época e que ainda estão por vir. Eu vou citar alguns versículos para os irmãos, eu sei que está um pouco rápido, mas vocês anotem aí que pode ser útil. Tá? A segunda divisão, como eu falei com os irmãos, vai do capítulo de 9 até o capítulo 14. Muito bem. Alguns exemplos de profecias messiânicas. Abram comigo no capítulo 9, versículo 9. Vê se vocês reconhecem. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Olha a precisão dessa profecia. É impressionante, não é? A precisão
absurda, se eu puder colocar assim. Não era simplesmente um jumento, mas era um jumentinho, filho de jumenta. Próximo, 10, capítulo 10, versículo 4. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, e dele sairão os chefes juntos. Capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Um dia, irmãos, a casa de Israel vai reconhecer o Senhor. E os seus olhos verão finalmente aqueles a quem eles traspassaram. Aqueles que disseram crucificam, crucificam, agora verão o Senhor, com as suas mãos traspassadas, com o seu lado perfurado, e vão reconhecer ali, e vão chorar. Essa é uma profecia que ainda vai acontecer. Em algum momento, a nação de Israel verá o Senhor. E ao ver o Senhor, eles vão cair em si e vão prantear, porque eles mataram o nosso Senhor. E por último, são algumas breves referências. Capítulo 14, versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, um só será o seu nome. Então, os irmãos estão vendo? Zacarias, ele não apenas traz profecias no sentido de exortação, reforçando esse ponto com os irmãos, lembrando que profecia não significa apenas a questão de olhar para o futuro, mas até está o aspecto de admoestação, de instrução, de exortação. Então, Zacarias traz não apenas nas suas profecias essa dimensão, mas também a dimensão de enxergar ao longe, de ver no futuro, né? Nós vemos claramente como isso foi colocado de maneira tão preciosa. Mas qual que é, então, a chave? A chave, irmãos, continua sendo uma só. Tornai-vos. Retornar. Como nós mencionamos ao falarmos do remanescente que ficou indolente, aquela situação se assemelha ao que aconteceu com a igreja de Éfeso. Por algum motivo, eles perderam o seu primeiro amor. Como é frequente isso na história da igreja? Em algum momento, o Senhor abre os olhos a alguns irmãos para poderem compreender o propósito eterno de Deus, para compreenderem qual que é o desejo do Senhor no tocante à simplicidade, à pureza devidos a Cristo. E aquele júbilo é tremendo no princípio, a grande comoção, um grande incentivo, mas com o passar do tempo, é como se as coisas fossem se cristalizando. Como se elas fossem, de fato, esmaecendo. Como aquele primeiro amor vai se esvaindo. Como nós precisamos de atender a essa palavra de Zacarias, para que nós retornemos ao Senhor, retornemos ao primeiro amor. Como isso é importante, irmãos. Como é fácil para cada um de nós nos acomodarmos. E aquele fogo inicial, ele pouco a pouco se extinguir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e toque o nosso espírito para que nós nos voltemos a Ele. Então, para encerrar, eu vou passar rapidamente, então, por Malaquias. Malaquias, alguns eruditos, eles entendem que esse livro talvez tenha sido escrito pelo próprio Esdras. Não se tem confirmação disso. O fato é que ninguém sabe quem é Malaquias. O termo Malaquias significa meu mensageiro. Meu mensageiro. Então, alguns acham que talvez Esdras tenha utilizado esse termo, né, para poder, de alguma forma, se colocar como autor oculto. Eu, particularmente, creio que não. Eu creio que, de fato, era um profeta cujo nome era Malaquias.
Muito bem, o livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, cronologicamente falando, inclusive. Após esta profecia, ou as profecias de Malaquias, então vem um período de silêncio de 400 anos, até que João Batista, a voz que clama no deserto, apareceu. Então, a relevância daquilo que é dito por Malaquias é muito grande. E lembra, Malaquias ele profetiza cerca de 100 anos depois do retorno, do primeiro retorno da Babilônia. Então, aproximadamente, como nós mostramos naquele quadro, aproximadamente no período, no segundo retorno de Neemias, né? Porque Neemias ele retorna, depois ele volta, né, para Pérsia, depois ele retorna mais uma vez ali para Jerusalém, e possivelmente nesse intervalo de tempo, e durante esse período que Neemias retorna, então acontecem as profecias de Malaquias. Muito bem. Qual que é a palavra central de Malaquias? Arrepender. Arrependimento. O que aconteceu? Após a edificação do templo, que se deu pouco tempo depois, cerca de 4 anos depois das profecias de Ageu e Zacarias, o povo então começou a entrar numa rotina, mas não apenas uma rotina. Houve um processo terrível de queda em relação ao propósito de Deus. Então, quando você lê o livro de Malaquias, você vai observar como, de fato, eles chegaram em tal nível de impiedade que nem eles mesmos percebiam. É como nós vemos acontecendo na igreja de Laodiceia. O Senhor fala para eles comprarem colírio, porque eles não enxergavam absolutamente mais nada. Como, de fato, esse colírio é necessário, para que nós possamos, de fato, enxergar, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos, de fato, enxergar aquilo que o Senhor deseja nos mostrar. Mas como é tão fácil para nós, tão fácil, simplesmente continuarmos prosseguindo como se nada tivesse acontecido, e o pior, acharmos que está tudo bem, acharmos que está tudo ok. A falta de percepção espiritual, quando cessa a visão espiritual, essa é a coisa mais triste que pode vir a ocorrer. Os irmãos se lembram que nós mencionamos. Lembra de Sansão? Isso é uma demonstração para todos nós. À medida que ele foi se comprometendo, foi se misturando com o mundo. Lembra? Ele era nazireu. Como tal, ele não podia nem tocar na vide. Ele começou a caminhar devagarzinho lá pelas vinícolas, né? Bonito. Encostar aqui, encostar lá. Na hora que ele se deu conta, ele já estava sem o seu cabelo. Sem aquilo que Deus tinha lhe dado, o segredo da sua força, né? Lembra que o enigma de Sansão era do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Essa era a chave que ele tinha obtido da sua vida com Deus. E agora ele entrega a sua chave. E nós vemos que, como resultado, ele não apenas perde aquilo que ele tinha, a força, mas principalmente ele perde a visão. A sua força foi restaurada um dia, mas a visão nunca mais. Irmãos, nós temos que nos alertar, nos encorajar mutuamente, no dia que se chama hoje, para que o Senhor, pela sua misericórdia, não permita que nós percamos a visão do Senhor ressurreto. Muitas coisas vão tentar ocupar a nossa visão. Eu mencionei isso agora há pouco. Mas que pela misericórdia do Senhor a nossa visão não seja embaçada, que nós não percamos de fato a visão do nosso Senhor. Então, o tema de Malaquias é exatamente esse, é arrepender. E aqui nós vemos, são 7 argumentações do povo de Israel com o Senhor nosso Deus. Deus começa fazendo uma declaração de amor maravilhosa. Ele fala o seguinte no capítulo 1, versículo 2. Eu vos tenho amado. Não tem nenhuma interrogação. O Senhor está dizendo, eu vos tenho amado.
diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Como assim? O Senhor está dizendo, mas como assim? Em que o Senhor tem nos amado? Alguns estudiosos, eles interpretam isso aqui da seguinte maneira, que há uma possibilidade também. Imagina que isso aqui está acontecendo cerca de 100 anos depois do primeiro retorno. E nada de muito expressivo talvez tivesse acontecido ali em Jerusalém. Eles continuavam sendo oprimidos, estavam debaixo ainda de domínios, de Império Medo-Persa e assim por diante. Onde é que está tudo aquilo que o Senhor prometeu? Afinal de contas, nós seríamos então a cabeça de todas as nações. Nós estamos aqui já tem 100 anos, nada. Como é que o Senhor nos amou? Os irmãos entenderam? Essa é uma possibilidade que alguns interpretam. É possível que possa ter sido isso também. A mim me soa muito mais como sendo uma insolência do povo. Senhor, como é que o Senhor... Quem que é o Senhor para falar que o Senhor nos amou? Em que o Senhor tem nos amado? E essas argumentações, as 7 delas, percorrem então esse livro de Malaquias. Ela nos mostra uma coisa tremenda. Deus, como Deus, Ele não tem que dar satisfação a ninguém. Ele é supremo, soberano, absoluto. Mas por amor ao seu povo, Ele se rebaixa e discute com eles no nível deles. Ele argumenta com o povo no nível do povo, porque Ele ama esse povo. E aí o Senhor fala: não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor todavia, amei a Jacó. Amei a Jacó. Porém, aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. E por aí vai. Ou seja, Deus amou a Jacó. Quem somos nós para questionarmos o amor de Deus? Certamente Jacó, com toda a sua tortuosidade, com toda a sua esperteza, com a sua sagacidade, ainda assim, ele era alguém que tinha o interesse nas questões espirituais. Esaú, pelo seu lado, não. Como é que a gente sabe disso? Esaú não fez conta da sua primogenitura. Jacó reconheceu naquilo algo fundamental. O direito de primogenitura, muito mais do que simplesmente uma ordem de nascimento, é um princípio espiritual. E Jacó percebeu isso. Então, o Senhor declara: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Eu não vou passar por todos esse em que, mas eu vou listar para os irmãos anotarem e depois leiam com calma. O primeiro desse, então, Malaquias, capítulo 1, versículo 2. O próximo está no versículo 6, em que diz assim: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros: ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Esse é o segundo. O terceiro, versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? A decadência do remanescente. Irmãos, nós não estamos falando aqui de toda a tribo de Judá e Benjamim. Nós estamos falando daquilo que deveria ser a nata, se puder colocar assim, a elite. Aqueles que tinham visto alguma coisa, aqueles cujo espírito foi despertado pelo Senhor, chegaram a um ponto tal de oferecer sacrifícios imundos ao Senhor. Você acha que nós somos diferentes? Então, nessa argumentação do povo com o Senhor fala assim: olha o que vocês têm feito. Se você fosse oferecer isso para o seu governador, você acha que ele aceitaria? No entanto, vocês estão me oferecendo sacrifício imundo. Lembra que era para de fato o sacrifício fosse o melhor do rebanho. Eles reservavam o melhor para eles. Entregavam, como diz aqui, o aleijado, o cego, para oferecer ao Senhor. Esse foi o nível de declínio que chegou com esse povo. O quarto,
O quarto é no capítulo 2, versículo 17. Diz assim: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Capítulo 3 é o quinto, versículo 7. Diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Soa familiar? Os irmãos estão lembrando de Zacarias? Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. E diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ou seja, os nossos caminhos estão ótimos. O nosso modo de ser está ótimo. Está tudo muito bem. Nós temos que tornar de quê? Você quer uma declaração mais óbvia de cegueira do que essa? O próximo, sexto, seguinte, no versículo 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Normalmente, esse texto aqui é usado para poder falar de trazer dízimos, ofertas, etc. Vamos trazer isso um pouquinho mais para a realidade. Como que nós roubamos a Deus? Nós roubamos a Deus em tudo aquilo que nós não lhe entregamos, não lhe damos por direito. Eu vou mencionar apenas um. O nosso tempo. O seu tempo, o meu tempo. Como nós carecemos do Senhor, para que de fato o nosso tempo pertença verdadeiramente a Ele. E não roubemos o Senhor do tempo que lhe é devido. Lembra que eu mencionei? Eu ia trazer um estudo científico do mundo. Científico publicado em revista científica. Então, um journal, né, com avaliação de pares e assim por diante. Com estudo demonstrando exatamente aquilo que eu falei. A dispersão causada por essa tecnologia que nós temos hoje. E o impacto que isso está trazendo na mente das pessoas. O tempo, irmão, foi algo dado por Deus a nós. Precioso. E como de fato nós não usamos o tempo do Senhor. Como de fato nós temos roubado o Senhor do seu tempo. Apenas para citar um. E por último, no capítulo 3 ainda, no versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Que temos falado contra ti? Que o Senhor realmente possa tocar o nosso coração. Muitas vezes nós olhamos a nação de Israel e falamos assim, nossa mãe, que povinho era danadinho de ruim. Eu sou muito melhor que esse povo, hein? Se fosse eu, nada disso teria acontecido. Se engane, não. Nós somos iguaizinhos, se não piores. Clamamos ao Senhor por misericórdia. Mas, e eu quero concluir com esse mas. Um mas de encorajamento para todos nós. E está neste capítulo 3. O versículo 16 é um versículo muito especial. E eu gostaria de ler ele com os irmãos para a gente concluir. Diz o seguinte: então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Observa que os outros malediziam. Era maledicência. Falavam mal, reclamavam. Mas os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Agora presta atenção nessa frase que vem aí. O Senhor atentava e ouvia. Essa palavra atentava no hebraico, eu sei que a analogia não é muito bonita, mas eu vou ter que falar. Eu já tive cachorro pastor alemão. Acho que vocês devem ter visto também. Ele está lá tranquilo, você assobia, faz qualquer barulho, as orelhas dele fazem tup. E costuma até mexer assim, né? Esse significado aqui, atentava, é exatamente isso. Quando o Senhor percebeu que aqueles que temiam a Ele falavam, obviamente, das coisas do Senhor, aquilo imediatamente chamou a atenção do Senhor. E não apenas o Senhor, se eu pudesse dizer, ficou antenado, mas o Senhor ouviu.
Mas não apenas ouviu, vamos continuar lendo. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, pela misericórdia do Senhor, que Ele continue falando aos nossos corações, ao meu coração, ao seu coração. E antes de qualquer coisa, que Ele possa alcançar em nós realidade. Realidade. Tudo isso que nós vemos aqui em Malaquias se referia àquilo que não era verdadeiro, aquilo que era falso, aquilo que não era real. O Senhor deseja alcançar em você e em mim realidade. Caso contrário, nós estaremos simplesmente obcecados. É o que esse povo estava. E como nós precisamos da ajuda uns dos outros. A edificação do corpo. É o Senhor que é o cabeça, é Ele quem edifica a igreja dele. Mas juntos, na comunhão, na vida do Senhor expressa, uns para com os outros. É no encorajamento mútuo. Não reclamando do governo, reclamando da condição, mas falando uns com os outros das maravilhas do Senhor, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor. Ele é o centro. Que o Senhor ganhe isso em nossas vidas. Que Ele continue a falar aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, somos gratos ao Senhor pela Tua maravilhosa palavra, Senhor. E nesse momento nós queremos pedir que realmente o Senhor venha operá-la em nós de maneira verdadeira, Senhor. Que pelo toque do Teu Espírito, do nosso Espírito, nós possamos nos arrepender, Senhor. Que nós possamos retornar ao Senhor. Considerando essas coisas que estão na Tua palavra, Senhor. Que realmente o Senhor venha ganhar em nós essa realidade. E, Senhor, que isso possa, de fato, abrir os nossos olhos para entendermos e contemplarmos o Teu propósito eterno na pessoa do Teu Filho. E se aprovera, Senhor, que isso possa nos encontrar entre aqueles que cooperam para que o Teu propósito seja realizado nessa terra. Nos encomendamos a Ti, agradecidos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém.